Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Vamos nos reunir agora com os nossos grandes mestres. Estejamos com Deus, com seu Filho, nosso companheiro Jesus, nossos amigos protetores, a espiritualidade aqui presente. E todos assim, juntos, em coração, em bons sentimentos, vamos solicitar a eles que estejam conosco também, para nos trazer essa paz, essa harmonia, essa alegria dessa reunião, onde nossos corações estão aptos e abertos para o aprendizado, para que conquistemos nós, também com o nosso labor, com o nosso esforço, essa paz e essa harmonia interna, e que possamos levá-la para todos os dias e em todos os locais em que estejamos em nossas vidas. Que possamos ser uma luz, essa luz que solicitamos a Ele, que aprendemos a despertá-la dentro de nós, e também que possamos iluminar nosso caminho e iluminando em alegria os caminhos de quem conosco convive. Que Deus esteja conosco em sua grande paz e sabedoria. Que assim seja, com a graça de Deus. Nesse domingo, o nosso companheiro Antônio Carlos irá nos trazer o tema Consciência e Livre-Arbítrio. A pesquisa para esse tema foi livre. Seja feliz, Antônio Carlos. Obrigado. Saudações a todos. É bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, doutrina que nos consola, nos conforta, e que os amigos espirituais aqui presentes nos inspirem nesse momento e nos envolva a todos para que possamos gravar tudo que nós vamos receber da espiritualidade superior no dia de hoje. Livre-arbítrio. Todos nós questionamos alguns acontecimentos da nossa vida, né? Quantas vezes nós passamos por situações que nós não queremos passar? Aí algumas pessoas até questionam, não existe livre-arbítrio? Eu sofro, mas eu não quero sofrer. Por que eu estou sofrendo? Será que isso não é um determinismo, não é uma coisa que já foi determinado para eu sofrer? Os Espíritos vêm nos mostrar, então, que o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Tá? Então, todos nós somos criados simples e ignorantes. E a partir do momento em que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo a nossa razão, a nossa consciência. Então, no primeiro momento, o animal, vamos já pegar aqui na fase já do animal. O animal, ele tem um certo determinismo na vida dele, porque nem tudo ele toma decisões, mas ele já tem um pouco do livre-arbítrio também. Porque o animal, ele decide a hora que ele vai se alimentar, ele decide a hora que ele vai dormir, ele decide de determinadas coisas. Ele tem um sentimento rudimentar, ele já traz consigo um sentimento rudimentar, ou seja, um animal. Se alguém o agride constantemente, quando ele vê esse alguém, ele vai se colocar em sentido de defesa. Ele pode até atacar essa criatura, porque ele pega raiva da criatura, porque sabe que a criatura lhe fará mal. Então ele está já, de certa forma, usando o seu livre-arbítrio, porque alguns ele ataca porque sabe que esse alguém vai lhe prejudicá-lo, e outros ele é manso porque sabe que esse ser só vai lhe dar carinho. Então ele já tem um pouquinho do livre-arbítrio já desenvolvendo nesse sentido, né? Então isso vem progredindo até chegar no ser humano, naqueles seres ainda pré-históricos, vamos dizer assim, né? Primitivos. Eles tinham o livre-arbítrio, mas a vida deles era mais determinismo do que livre-arbítrio, porque nem tudo eles escolhiam, eles seguiam pelo instinto, assim como o animal segue, ele se deixa dirigir pelo instinto, e o instinto nunca nos leva ao erro, o instinto sempre nos leva a agir da forma correta para nós sobrevivermos, que é o instinto de conservação que todos nós temos. Então, o homem pré-histórico, o homem primitivo, ele era dirigido pelo instinto, ou seja, ele saía para caçar, mas era para se alimentar, ele não tinha a maldade dentro de si ainda, ele simplesmente matava para poder se alimentar, mas dificilmente ele ia agredir um outro semelhante. Né? Então era aquele ser que morava em cavernas, tinha lá a sua companheira, tinha a sua prole, e viviam desenvolvendo a sua inteligência, porque é a inteligência que vai nos dar a razão, é a inteligência que vai fazer com que nós desenvolvemos a nossa consciência.
Porque até então, quando nós só temos instinto, nós não temos consciência da nossa realidade espiritual, nós não temos consciência do ato que nós estamos praticando. Então, haja vista que o animal, ele ataca, ele faz mal, mas ele faz mal para aquele que ele acha que vai agredi-lo, ou ele ataca para poder se alimentar, ou seja, sobreviver, e não é por maldade. Quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa razão, aí as coisas começam a mudar, porque aí nós começamos a ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Já não podemos alegar ignorância, eu fiz porque eu não sabia. Algo nos diz, porque a nossa evolução é constante. Então, quando nós começamos a desenvolver essa consciência, desenvolver a nossa razão, nós começamos a aumentar a nossa liberdade de decidir, ou seja, aumentar o nosso livre-arbítrio. Só que aí, a partir daí, nós começamos a responder por esses atos, porque nós já passamos a saber que aquilo é bom ou aquilo não é bom. Então, quando nós começamos a agir dessa forma, algo interior nos avisa, isso não é correto. Então o livre-arbítrio ele vem nesse sentido. Tudo o que acontece conosco é reflexo de algo que nós fizemos. Nada acontece por acaso na nossa vida, então não existe o determinismo. O determinismo existe lá na fase animalesca, mas a partir do momento que nós começamos a desenvolver a nossa inteligência, nós já sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos se aquilo é correto ou não. E nós temos plena e total condições de decidir se nós vamos ou não agir daquela forma. Aí é que está o livre-arbítrio. Nós decidimos se vamos fazer ou não. Então, sempre quando nós vamos tomar algumas atitudes, sejam elas boas ou não, nós paramos para pensar. Dificilmente nós fazemos assim no automático. Nós paramos. E quando nós paramos, nós analisamos se aquilo vai trazer alguma coisa boa para nós e tomamos a decisão. Só que nós ainda não temos consciência de que o que nós queremos na matéria nem sempre é o ideal para nós como espíritos. Quando nós vivemos na matéria, nós nos deixamos levar pelas coisas materiais. Então, muitas vezes, nós até prejudicamos um outro semelhante, fazemos mal para outras pessoas para conseguir bens materiais. Mas a nossa consciência está sempre nos alertando, isso não é correto. Eu vou querer ser feliz aqui na matéria? Tudo bem, mas algo me diz, além disso existe alguma coisa a mais, que é o espírito. E eu vou ter que responder por esse ato, porque nós temos o livre-arbítrio de agir. Mas nós vamos sofrer as consequências, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantamos flores, colheremos flores. Se plantamos espinhos, colheremos espinhos. E a nossa consciência está constantemente nos mostrando isso, constantemente nos alertando dessas situações pelas quais nós vamos passar. Daí que nós começamos a conhecer também a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Né? Por quê? Porque tudo que nós fazemos é uma causa, todos os nossos atos geram uma causa, e essa causa vai gerar um efeito lá na frente, e esse efeito às vezes nem sempre se dá nessa existência. É isso que nós às vezes não entendemos, por isso que nós questionamos, por que eu sofro? Eu não tenho livre-arbítrio, eu não quero sofrer, mas eu estou sofrendo hoje consequências de algo que eu fiz em outras existências. Aí que as coisas começam a mudar quando nós começamos a compreender isso. Passamos a perceber que muitas das situações que estamos passando hoje, que não foram criadas por nós hoje, nessa encarnação, fatalmente foram criadas em outras vidas. E hoje nós estamos sofrendo as consequências desses atos que nós mesmos criamos. Aí cai por terra toda aquela ideia de que Deus nos castiga, que Deus nos faz sofrer. Não. Deus ele é amor. Deus nos criou por amor. Ele nos deu a vida e nos deu o livre-arbítrio para nós, através do nosso esforço, da nossa luta, superarmos essas dificuldades pelas quais todos que temos que passar, porque faz parte da nossa evolução, e chegarmos até a angelitude. Né? Como os espíritos dizem para Kardec. O Kardec pergunta como será a evolução do ser. E os espíritos falam, olha, do átomo ao arcanjo, ou seja, começamos estagiando no pequeno átomo, passamos por uma ameba, ou seja, um ser unicelular, fomos nos desenvolvendo, passamos a ter corpos, primeiramente corpos de animais, estagiando, né? Éramos princípio inteligente, e viemos desenvolvendo essa inteligência até chegarmos ao grau da razão, onde nós podemos estar estagiando num corpo humano, um corpo esse que nos dá condições de nós agirmos da forma que nós queremos, que é através do livre-arbítrio. Então, quando nós fazemos coisas erradas, mesmo
não tendo intenção de fazer, a nossa consciência vai nos cobrar lá na frente. Você errou, você precisa consertar isso. E o lá na frente que nós falamos, às vezes não quer dizer na próxima encarnação, pode ser várias encarnações lá na frente. Quando eu atingir o grau de inteligência, de compreensão, onde eu percebo que aquele mal que eu causei lá atrás, lá no começo, na minha infância espiritual, que ainda estamos na infância, né? Mas que eu causei lá atrás, é algo que até hoje me traz consequências dolorosas, porque a consciência vai estar cobrando, olha, você fez algo errado, você precisa consertar esse erro que você fez. Não é Deus que está me castigando. Então, a partir daí, eu já começo a planejar as minhas reencarnações. Eu já começo a vislumbrar ou até planejar algo difíceis, dolorosos às vezes, para que eu vou passar, para que eu possa estar resgatando algo do meu passado, para que eu possa estar adquirindo algum tipo de experiência, para que eu possa estar realmente crescendo e evoluindo. Só que quando nós estamos na carne, nós não entendemos isso. Nós achamos que é um castigo eu estar numa família onde todos têm saúde e eu estar enfermo, eu ter uma doença às vezes e levar a vida inteira essa doença. Eu não entendo porque às vezes eu estou no meio de pessoas, todos bem situadas financeiramente, dentro de uma família onde todos estão bem situados financeiramente, eu levo uma vida miserável e não consigo ter sucesso na vida. Quando nós reencarnamos e nos apegamos somente às coisas materiais, nós nos revoltamos. Nós não entendemos isso, achamos que Deus está nos castigando, achando que a vida não é justa para conosco, todo mundo se sai bem na vida, eu não me saio bem, e o que nós fazemos com essa revolta? Cometemos erros, às vezes fazemos mal para outras pessoas, começamos a buscar obter recursos de forma ilícita, fazendo mal a outras pessoas, prejudicando outras pessoas, achando que estamos no nosso direito. Ainda é falta da compreensão. Mas nós decidimos se vamos fazer essas coisas erradas ou não. É isso que nós temos que ter em mente. Tudo que nós fazemos, nós primeiros pensamos nisso. Mesmo aquela pessoa que fala, não, eu fiz de uma forma automática, eu não parei para pensar. Eu pensei. Se eu agir dessa forma, não quer dizer que eu fui, naquele momento, uma pessoa, fiz no automático, mas se eu fiz isso dessa forma é porque eu sou assim. Nós não vemos aquelas pessoas agressivas, mansas. Pessoas agressivas, elas são agressivas. Eu, em essência, eu, espírito, sou agressivo. Então, quando nós temos atitudes agressivas, se nós pararmos para analisar, hoje eu estou lutando contra isso, hoje eu não quero agir dessa forma, hoje eu quero fazer as coisas corretas. Mas ainda, às vezes, por impulsividade, eu acabo fazendo coisas erradas, sendo agressivo, magoando as pessoas, e depois eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu já sei que isso não é o correto. Mas se eu acho dessa forma, nessa impulsividade, é porque no passado eu fazia isso e hoje eu estou lutando contra. Então, não é Deus que está me castigando ou me dando situações para, de certa forma, me deixar revoltado e me deixar nervoso. Não, eu trago isso comigo e estou trabalhando para superar isso. E o livre-arbítrio é isso. Eu escolhi passar por isso, eu escolhi vir nessa vida e passar por essa situação para eu me lapidar, para eu conseguir superar essas deficiências que eu trago lá de existências passadas. Porque todos nós fomos bárbaros. Todos nós vivemos naquela época onde a agressividade, a violência era constante na nossa vida. Achávamos que era o correto, saíamos de casa armados, porque não sabíamos o que iríamos encontrar lá fora. Né? Já saímos no sentido de defesa. E isso nós trazemos dentro de nós. Só que hoje nós sabemos que isso não é bom, que isso não é correto, que os defeitos do meu semelhante talvez seja o mesmo que eu tive no passado. Então estou trabalhando isso em mim. Só que ele está latente lá no meu inconsciente. Eu era assim, então estou tentando me livrar desse defeito. E às vezes aparecem situações onde, por impulso, eu não consigo superar. Por impulso, eu coloco isso em ação. E às vezes eu não entendo por que isso acontece. Se eu tenho livre-arbítrio, por que eu faço o mal? Se eu não quero fazer o mal, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que eu posso não fazer determinadas coisas, e às vezes eu faço, eu não quero fazer, e eu acabo fazendo. Por quê? Porque está arraigado em mim. Então, tendo essa compreensão, nós começamos a olhar a nossa vida de forma diferente. Espera aí,
Eu não quero sofrer, mas se eu sofro é porque tem uma causa. E essa causa, se não foi nessa existência, criada nessa existência, é do passado. Eu estou sofrendo efeitos de algo que eu fiz na minha vida. Mas os Espíritos falam que a grande maioria das situações pelas quais nós passamos hoje foram criadas por nós nessa existência. Não é resgate do passado, não. Quantas vezes nós, por excessos, por vícios, nós lesamos o nosso corpo, nós adoecemos? Então, se eu sou jovem, gosto, né, de tomar uns tinguá todos os dias, lá, encher o carão, eu estou lesando o meu organismo, estou lesando o meu corpo físico. Quando eu chegar numa certa idade, isso irá fazer um efeito contrário, ou seja, quando eu era jovem, meu organismo era forte. Hoje eu já tenho uma certa idade, ele está debilitado, e aquilo que eu causei no passado vai começar a agir hoje. Então, se eu lesei o meu fígado no passado, hoje eu começo a sofrer as consequências disso. No passado, que eu falo, alguns anos atrás, tá? Não foi outra existência. Começa a fazer efeito hoje, aí eu vou culpar Deus? Poxa, por que Deus permite que eu pegue uma doença no fígado, uma doença hepática? Não foi Deus que permitiu, foi eu que enchi a cara quando era jovem e lesei o meu fígado. Então, tendo essa compreensão, eu já começo a trabalhar isso e tentar, de certa forma, curar essa enfermidade que eu mesmo criei nessa existência. Quando eu não tenho a compreensão, eu começo a me revoltar. Então, vejam, se nós observarmos a nossa vida, isso os espíritos que falam, tá? Não é crítica, não. Mas se nós observarmos a vida que nós levamos, nós vamos perceber que cometemos muitos excessos, fazemos muitas coisas que nos agridem fisicamente, que nos cria situações onde lá na frente poderemos sofrer consequências dolorosas nessa existência. Agora, existem algumas situações pelas quais nós passamos e não entendemos. E quando nós não temos compreensão da reencarnação, nós ficamos na dúvida: por que eu estou passando por isso? Por que eu nasci enfermo, com uma enfermidade que eu vou levar pelo resto da vida, numa família onde todos são sadios? A doutrina vem nos explicar. Se eu já nasci dessa forma, é porque eu, no passado, eu lesei o meu corpo. De repente, nessa vida, eu levo uma vida regrada, mas no passado eu levei uma vida muito desregrada, fiz muitas coisas erradas, adquiri muitos vícios, cometi muitos excessos. Desencarnei com essa enfermidade no corpo físico. No mundo espiritual, eu levo isso no corpo espiritual, ou seja, tudo que eu faço para o meu corpo físico hoje vai refletir no meu corpo espiritual, e vou levar isso para o mundo espiritual, e vou ter que reencarnar para expurgar esse mal que eu cometi. Aí eu vou reencarnar numa família onde todos são sadios e eu nasço enfermo. E não é uma coisa dizer que eu estou nascendo numa família onde tinha a probabilidade de ter essa enfermidade. Não, ninguém tem essa enfermidade e eu adquiri do nada. Não, não é do nada. Eu tive essa enfermidade para eu poder, de certa forma, estar resgatando isso, expurgando isso do meu passado. Só que eu não entendo, e não entendendo isso, às vezes eu me revolto. Fico achando que Deus está me castigando. Então, quando começamos a entender isso, nós começamos a trabalhar isso em nós e começamos a perceber que isso não é um castigo. Começamos a perceber que é uma dádiva que Deus está nos concedendo para nós superarmos isso. Então, a lei de causa e efeito, ela é uma lei que está aí para nos mostrar aonde nós precisamos mudar. Ela nos mostra que a situação pela qual nós estamos passando é uma necessidade espiritual. Se não foi criado nessa existência, é uma necessidade espiritual, mas para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E o nosso livre-arbítrio está justamente aí. Nós escolhemos passar por isso. Não foi Deus que nos obrigou. Nós, antes de reencarnarmos, nós planejamos essa existência. Então, nós planejamos passar por determinadas coisas para podermos estar expurgando males que nós causamos a nós em vidas passadas. Então, vejam, usamos o livre-arbítrio para o nosso proveito, só que quando chegamos aqui nós não entendemos, né? Só que deixar eu esclarecer, porque tem muitas pessoas que falam, na doutrina espírita nós falamos lei de causa e efeito, não é karma, como algumas criaturas costumam dizer, esse é o meu karma. Ah, eu vim com essa mulher, casei com ela porque ela é meu karma. Não, ela não é meu karma. Se eu não tenho dificuldade de me relacionar com ela, é porque eu tenho que, de certa forma, me reconciliar com ela algo do passado. Tenho que aprender a ser tolerante, ter mais amor para com ela e ela para comigo. Estamos juntos para podermos nos burilar, nos harmonizar e nos reconciliarmos de algo que talvez tenha acontecido no passado. Não é karma. Karma não é um termo hindu, né, que diz que é aquela coisa, seria o determinismo, porque quando a pessoa, o karma, pelo que é entendido, a criatura que tem um karma,
pelo sentido da palavra, o que acontece? Ela tem que passar por aquilo e ela não muda aquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eu venho com um karma de ser um assassino, eu me tornarei um assassino. Onde está a justiça aí? Aí é o determinismo, né? Então não teríamos como nos libertar disso. Então não posso mudar aquilo pelo qual eu tenho que passar. A doutrina fala, não. O que existe é a lei de causa e efeito. Eu posso mudar tudo. Mesmo aquilo que eu combinei no mundo espiritual, eu posso chegar aqui, mudar de ideia e não fazer aquilo. Tanto para o bem. Normalmente, quando nós mudamos, nós incorremos em erro. Porque quando nós planejamos no mundo espiritual, é para o nosso bem. E se nós passarmos por aquilo e fizermos aquilo que nós nos comprometemos a fazer, nós vamos superar e vamos vencer as nossas tendências e superar as nossas dificuldades. Se nós não quisermos fazer, nós não precisaremos fazer. Então eu reencarno, por exemplo, numa situação onde eu vou levar uma situação pobre, miserável, vamos dizer assim, porque eu pedi, porque no passado talvez eu tenha sido poderoso e usado mal esse poder. Reencarnar numa situação difícil para eu dar valor, né, quando eu um dia tiver o poder novamente, dar valor àquilo e trabalhar em prol não somente meu, mas também da humanidade. Aí eu reencarno e me revolto. Então, o que eu vou fazer? Se eu não tenho, eu vou tirar de quem tem e não vou medir consequências. Se tiver que tirar a vida de quem tem para obter o que eu quero, eu vou fazer isso. Veja, eu reencarnei para passar por aquela situação, mas não reencarnei para tirar a vida de ninguém. Eu não reencarnei para fazer o mal para o outro porque ele tem e eu não tenho. Eu resolvi fazer isso. Aí está o livre-arbítrio. Só que eu estou, de certa forma, fazendo um mal ainda maior para mim. Agora eu posso mudar também até aquelas situações difíceis pelas quais eu tenho que passar. Veja como Deus é bom. Né? Tem uma história no livro A Vida Escreve, a história de Saturnino, que era um senhor muito bom, era um espírita muito bom, fazia o bem para todo mundo, uma pessoa caridosa, não media esforços para ajudar as pessoas. E ele trabalhava numa tecelagem. Em determinado momento, trabalhando numa máquina, o braço dele foi sugado pela máquina. Né? Levaram ele para o hospital correndo e conseguiram salvar o braço dele, mas ele perdeu o dedo indicador. E os amigos não entenderam por que isso. Com tanta gente que podia perder o pescoço, ninguém ia sentir falta, esse homem só faz o bem, só faz coisas boas, quase perdeu o braço, ainda perdeu o dedo. É uma injustiça muito grande, as pessoas questionando. E o Saturnino, ouvindo aquilo, começou a também se vitimizar. Poxa, é verdade, né? Eu só faço bem, sou caridoso, nunca fiz mal para ninguém, só quero ver a felicidade das pessoas. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Perdi meu dedo. E ele era um trabalhador espírita, e um dia no trabalho espírita, no trabalho espiritual, veio a comunicação do amigo espiritual da casa. Saturnino, eu queria te contar uma história. Num passado muito distante, tinha um senhor, dono de engenho, naquela época existia a escravidão, e ele tinha muitos escravos. Esse homem era bom, ele não era mau, só que ele era muito enérgico. E um dia um dos seus escravos fugiu, e ele não gostou disso. Ele mandou capturar, recapturou o escravo, trouxe o escravo, e para esse escravo servir de exemplo para o outro, ele pegou e fez esse escravo colocar o braço dele no engenho, e moeu o braço desse escravo como se fosse uma cana. Ele achava que era o direito dele, ele achava que aquilo estava servindo de exemplo para os outros escravos não tentarem fugir, e passou a sua vida sem sentimento nenhum de culpa, e desencarnou. Quando chegou no mundo espiritual, ele percebeu o erro que ele cometeu, ele se arrependeu tremendamente daquele erro e não sabia o que fazer para reparar aquilo, e ele pediu que na atual existência ele reencarnasse e passasse por uma situação semelhante àquela que ele fez o escravo passar, para ele sentir na pele o mal que ele causou àquele ser, que era o seu escravo, mas era um ser humano que deveria ser respeitado por ele, e ele não respeitou. E ele reencarnou, Saturnino. Reencarnou, só que ele se transformou num homem bom, ele já não era mau. Ele se transformou num homem bom, fazendo muita caridade, fazendo muitas coisas boas. E Deus, por misericórdia, permitiu que ele perdesse somente o dedo indicador em vez do braço inteiro. Era para ele ter perdido o braço inteiro, Saturnino. Você entende o que eu estou dizendo? E se despediu. No dia seguinte, Saturnino tinha direito, né,
Ele tinha os direitos a ficar em casa, ele tinha se acidentado dentro da empresa, foi trabalhar e os amigos, que isso, Saturnino, você está na caixa, não sei como que se fala lá, né? Você tem que ficar em casa em repouso. Falei, não, meu amigo, eu só perdi o dedo, por que eu vou ficar me estressando por causa de um dedo? Vamos trabalhar. Então vejam, ele reencarnou com o compromisso de perder todo o braço dentro de uma máquina. Perdeu o dedo porque foi uma criatura boa. Através do livre-arbítrio, ele mudou a programação que ele tinha feito de muita dor e muito sofrimento. Porque ele pagou aquele erro que ele tinha cometido, pagou entre aspas, né? Ele reparou aquele erro através do quê? Do amor, da caridade, fazendo bem para as criaturas que estavam necessitadas de certa forma. Então, nós temos o livre-arbítrio e podemos usar ele também para o nosso proveito. Entender que a situação que nós estamos passando foram escolhidas por nós. Entender que nós vamos colher o que nós plantarmos. Entendermos que nós podemos decidir, mas procurarmos decidir da forma correta. Quando nós adquirimos a consciência, ou seja, nós temos a razão, estamos desenvolvendo essa razão. Então, estamos desenvolvendo a consciência, a nossa inteligência, nós vamos percebendo o que é certo, o que é errado. Nós começaremos a entender que muitas situações pelas quais nós estamos passando, nada mais é do que um aprendizado. Nada mais é do que a oportunidade de nós trabalharmos para o nosso futuro, para o nosso progresso, para a nossa paz, para o céu, o paraíso que nós estamos procurando, né? Então, quando começamos realmente a trabalhar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, nós começaremos a viver melhor. Aí nós não vamos mais nos queixar da nossa vida. Nós nos queixamos da nossa vida porque nós não aceitamos. É normal não aceitar, tá? Não vamos aceitar tudo passivamente e falar, não, Deus quer assim e vai passar assim. Não. Nós reencarnamos para lutar contra as nossas deficiências. Mas nós também temos oportunidade de nos melhorarmos e vivermos bem, como o caso do Saturnino. Ele veio com o compromisso de sofrer, mas ele não sofreu tanto como teria sofrido se não tivesse agido de uma forma correta, feito as coisas corretas. Então nós podemos mudar até o nosso sofrimento, até a nossa situação pela qual estivermos passando, que seja por mais difícil que possa parecer. Porque se nós olharmos, por pior que seja a nossa situação, se nós olharmos para trás, nós vamos ver pessoas, criaturas em situações mais difíceis do que a nossa. E às vezes essas criaturas passam por essas situações de uma forma tranquila, sem revolta, sem você olha e fala, poxa vida, a pessoa sofre tanto e parece que é feliz. Por quê? Porque inconscientemente ela entende o porquê está passando por aquilo. Exemplo, Jesus, né? Jesus sofreu tanto. Em momento algum, quem olhasse para ele, ou a história nos mostra que ele estava triste e chateado porque estava sendo perseguido pelos sacerdotes. Em momento algum, ele ficou chateado por estar carregando uma cruz pesada. Em momento algum, ele reclamou da vida. Muito pelo contrário, ele sempre falou bem da vida. Ele sempre nos mostrou que as coisas, o sofrimento da matéria serve para lapidar o espírito. A matéria fica, o espírito continua vivo. A matéria morre, o espírito cresce, evolui. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para o nosso progresso, para a nossa evolução, sem ficarmos nos queixando, questionando o porquê disso. O questionar é bom para nós entendermos, se estivermos passando por coisas não muito agradáveis, bom, eu estou passando por isso porque eu causei isso através dos meus atos, das minhas atitudes. Então, está servindo de ferramenta para eu já nessa existência expurgar o mal que eu causei a mim. Se não tem explicação, é porque isso aconteceu em outras existências e eu preciso trabalhar isso para hoje, superar isso e expurgar isso de mim. Ou aprender a ter paciência, a ter tolerância com aquele ser difícil que está junto a mim. Porque até agora nós falamos de problemas financeiros, problemas de saúde, mas muitas vezes nós temos problemas, situações dolorosas de criaturas que estão juntas e que sofrem porque não conseguem se entender e às vezes se amam. Se amam. Quantos casais a gente vê, vivem em pé de guerras, mas um ama, outro se uniram é porque se gostam, não se uniram por acaso. E começa a haver as desavenças, as divergências, são criaturas diferentes, pensam de forma diferente, são universos diferentes, educações diferentes. Mas por que dessa desavença? Eu não escolhi essa moça para ser minha esposa, ela não me escolheu para ser o marido dela. Por que hoje nós estamos em pé de guerra? Porque nós precisamos aprender a nos respeitarmos.
Então eu tenho livre-arbítrio para baixar, de repente, a minha guarda e olhar nessa criatura, ver as qualidades que ela tem. Olhar nessas criaturas e ver, não, eu a escolhi. Se eu a escolhi, é porque ela tem algo de bom. Se não fosse bom, eu não teria escolhido, não é assim? Então, essas situações de relacionamento, principalmente, também serve para nós nos lapidarmos, aprendermos a superar o nosso orgulho, a desenvolver a paciência, a tolerância, o amor. Porque todos nós, mesmo dentro da família, aqueles que vêm no seio da nossa família, são criaturas com os quais nós temos algum tipo de afinidade. Tá? Então muita gente fala, eu casei com ela porque nós somos inimigos no passado, nós temos que nos reconciliar, temos que aprender a ser amigos. Às vezes não, às vezes nós fomos amigos no passado, só que amigos fazendo coisas erradas. Ambos têm os seus defeitos do passado, têm afinidades, reencarnamos para junto nos apoiarmos e superarmos essas dificuldades. Só que ela tem o jeito dela e eu tenho o meu jeito, ela tem o orgulho dela e eu tenho o meu, e é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Ela tem a impaciência dela, eu tenho a minha, a intolerância, eu também tenho a minha. Cada um precisa trabalhar em si para nós aprendermos a conviver bem. Porque nós somos uma grande família. Nós somos todos filhos do mesmo pai. Então estamos juntos nas nossas necessidades para estarmos nos lapidando, nos melhorando e crescendo e evoluindo. Então nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem um objetivo e tudo foi decidido por nós, através do nosso livre-arbítrio. Mesmo as coisas ruins que acontecem, se eu não criei isso, nessa existência eu posso ter certeza, eu criei isso em vidas passadas, e hoje eu estou tendo a oportunidade, através da minha escolha, de superar essas dificuldades, de vencer a dificuldade de relacionamento, de vencer aquela intolerância, de vencer aquela maldade que eu ainda trago dentro de mim. Ou seja, Deus está nos dando essa condição nesse momento. Por isso que os Espíritos falam, aproveite a sua existência, aproveite o momento que você está a caminho com seus inimigos, como disse Jesus, vai, reconcilie-se com seu inimigo enquanto você está a caminho com ele, quando estamos aqui encarnados, porque quando nós estamos encarnados é colocado um véu, nós nos esquecemos do passado, e se eu me reconciliar com aquele com o qual eu não consigo ter amizade, se eu conseguir pelo menos tolerar essa criatura, eu estou vencendo isso, e vou chegar no mundo espiritual como um vencedor, porque lá é fácil. Eu olho para o semelhante, eu sei que ele tem os seus defeitos, eu não gosto dele, mas eu sei que eu preciso me reconciliar com ele para eu encontrar a paz, para eu ser feliz. E eu peço essa existência junto com esse semelhante para eu poder, através da encarnação, esquecendo do meu passado, superar essa tendência que eu trago, essa repulsa que eu trago dentro de mim, às vezes inexplicável, vencer isso e quando chegar no mundo espiritual, chegar como um vencedor. Eu fiz isso, mas eu não fiz por obrigação. Eu me reconciliei com aquele semelhante, não porque eu me sentia na obrigação de me reconciliar com ele para eu ser feliz, não. Eu me reconciliei com ele porque eu me esforcei, mesmo não sabendo o que aconteceu, eu me esforcei e consegui conviver bem com essa criatura e consegui aprender, no primeiro momento, a tolerar, no segundo momento, a ter mais paciência e no terceiro momento, aprendi a amar esse ser. É isso que Jesus diz, reconcilie-se com o seu inimigo enquanto está a caminho com ele. Aprenda a respeitar no primeiro momento, aprenda a ser tolerante no primeiro momento, e no segundo momento você aprenderá a amá-lo. Assim somos com todos nós, e o livre-arbítrio nos proporciona isso. Entendendo isso, nós vamos procurar conviver melhor com os nossos semelhantes, vamos procurar conviver melhor com as situações que a vida nos impõe, porque essas situações foram escolhidas por nós, e através do nosso livre-arbítrio, e nós pedimos, e muitas vezes imploramos para passar por essa situação. Então, agradecer a Deus o nosso momento, agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos dando, porque esse é o nosso momento, essa é a nossa hora de crescermos, de evoluirmos e de encontrarmos a paz. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse é o momento que a gente pode aproveitar a pesquisa, o estudo que o Antônio Carlos fez do tema, e se alguém está com alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma colocação, é só levantar a mão, que o colega chegará com o microfone. O Antônio Carlos, nas suas colocações, de vez em quando passa pela nossa cabeça, eu tenho a impressão que todos pensam assim, o que nós fomos na vida passada? Pelo menos, se não nas outras, na nossa última encarnação. Aí eu te passo uma questão. Se nós analisarmos o nosso passado, desde o nosso nascimento até o dia de hoje,
analisarmos o nosso presente, o que nos espera do futuro, eu estou falando da parte terrena. Diante de todo esse quadro, desde o nosso nascimento até hoje, nós podemos ter, se não uma certeza, mas uma pálida ideia do que nós fomos, pelo menos na última encarnação? Nós sabemos. Tem gente que fala, eu vou fazer uma regressão de memória para ver quem eu fui, acreditando, de repente. Ninguém quer fazer uma regressão de memória querendo saber se foi um mendigo, uma pessoa que sofreu muito. Não, acho que eu fui um rei, acho que eu fui uma rainha. Geralmente é isso. Ainda é aquele orgulho que nós trazemos dentro de nós. Mas se nós não precisamos nem fazer regressão de memória para saber o que nós fomos. Olhar, fazer uma autoanálise, como é que eu sou no meu íntimo? Eu sou uma pessoa orgulhosa? Estou trabalhando isso, mas eu ainda sou orgulhoso? Sou. Eu sou um pouco prepotente? Eu acho que eu ainda sou prepotente. Então, de repente, eu fui aquele ser poderoso do passado, orgulhoso e prepotente. E hoje estou passando por uma situação para me lapidar e começar a perceber que a prepotência e o orgulho não me leva a lugar nenhum. Então, estou trabalhando isso. É olhar os meus sentimentos. Eu sou aquela pessoa que hoje eu vejo, vou falar uma coisa bem atual, ninguém leva para o lado político, mas só para a gente entender, eu começo a olhar a política, começo a julgar alguns políticos pelas suas atitudes. Esse devia ficar eternamente preso. Esse devia acontecer isso. Hoje eu penso, se eu tivesse o poder na mão, talvez eu seria um grande ditador. Eu colocaria essa criatura numa ilha bem deserta e deixava para lá, porque eu tenho esse sentimento dentro de mim. Já imaginaram? Por isso que é bom nós estarmos ainda assim como servos, vamos dizer assim, porque nós não temos esse poder. Quantas vezes nós julgamos as pessoas e condenamos? Imaginemos nós, se nós tivéssemos poder na mão, será que nós não colocaríamos em prática? Hoje nós até pensamos, poxa, mas isso não é legal, mas eu penso. Se eu penso é porque eu fazia. Então não precisa nem fazer regressão de memória, é só ver as minhas atitudes, os meus pensamentos, o que passa dentro de mim. Ninguém melhor do que nós para nos conhecermos. Nós vamos saber o que nós fizemos. Aí nós falamos, nossa, mas eu era orgulhoso demais, eu era muito prepotente, então eu estou aqui para trabalhar isso. Mesmo que eu tenha ainda poder em mãos, trabalhar isso para não agir dessa forma e não correr em erros novamente. Então, se nós nos observarmos, nós vamos saber exatamente o que nós fizemos. E vamos saber exatamente por que estamos aqui, nesse momento, passando por determinadas situações. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, pergunta? Bom dia. Bom dia. É uma dúvida que eu tenho, na verdade, quando a gente desencarna, né? Você comentou, no plano espiritual, nós fazemos nossas escolhas para reencarnar novamente. Com relação ao sofrimento, ao que a gente passa, quem escolhe sofrer de novo? Por que tem essa ligação? Assim? Porque a gente vai falar, chega lá em cima, a gente enxerga nossos erros, enfim, e acho que você entendeu. Entendi. Veja bem, eu já falei aqui algumas vezes, né? E quer dizer, eu falo sempre, né? O que acontece? Nós, quando fazemos coisas erradas, no primeiro momento nós não percebemos. Nós não fazemos porque nós somos maus, nós temos que ter isso em mente. Nós não somos maus, nós erramos às vezes por ignorância, por não saber o que é o correto. E fazemos e continuamos fazendo e dormimos tranquilamente, sem sentimento de culpa. Aí nós desencarnamos, como o caso do Saturnino. Aí nós desencarnamos. Chegamos no mundo espiritual, nós vamos fazer uma avaliação da nossa última existência. Nossa, eu fiz tanto mal para essa pessoa, eu fiz isso, não deveria ter feito isso, eu me achei que tinha direito de fazer, mas eu não deveria ter feito isso. Eu peço uma próxima encarnação para, de certa forma, expiar isso. O expiar o que é? Passar por essa situação para eu sentir na pele o mal que eu causei ao outro, para eu aprender que aquilo não é bom. Porque se eu me arrependo pura e simplesmente, mas não acontece nada comigo. Eu fiz mal para minha companheira aqui. Normal, durmo normal, chego no mundo espiritual, puxa, eu fiz mal para você, não sei o quê. Então eu vou reencarnar para fazer o bem. Só que eu não senti o mal que eu causei para ela, eu sei que eu fiz. Aí eu reencarno. E na primeira oportunidade vou e faço mal de novo, porque eu não aprendi isso. Agora, quando eu peço, olha, eu quero expiar o que é? Sentir na pele o mal que eu causei a ela. Aí eu vou passar numa situação onde alguém vai fazer comigo o mesmo que eu fiz com ela. Aí eu vou sentir na pele o mal que eu fiz. Vou sofrer muito. Mas quando chegar no mundo espiritual, vou dizer, bom, agora realmente eu entendi
a dor que eu causei a essa criatura. Agora eu quero reencarnar e reparar esse mal, porque aí nós vamos reparar, porque nós sabemos o que é o mal. Então não é que nós pedimos para passar para nós sentirmos o que é o mal que nós causamos. Em alguns casos, outros casos não há necessidade, como no caso do Saltonino. Ele não precisou espiar, perder o braço inteiro, perdeu o dedinho só. Você entendeu? Se quiser, depois a gente conversa, tá? Bom dia. Bom dia. No caso, você falou da reencarnação. Por exemplo, se a gente morre, é porque acabou a nossa missão, a gente conseguiu ou deixou de fazer, ou, por exemplo, para o bem ou para o mal, independente da pessoa fazer o bem ou o mal. Às vezes a gente encerra a vida aqui na Terra. Isso tem algum motivo de, por exemplo, você encerrou porque você já cumpriu o que tinha que cumprir, ou não, ou porque encerrou porque você não estava cumprindo. Tem alguma coisa a ver isso daí também? Muito boa a sua pergunta, porque aí nos leva, né, à fatalidade. A única coisa que é fatal na nossa vida é o momento do nascimento e o momento da morte. Então eu vou reencarnar em minha programação e viver 50 anos. Independente da forma que eu viver, eu vou chegar nesses 50 anos, vai chegar o meu momento, vou desencarnar naquele momento. Foi programado eu desencarnar com essa idade e em determinada situação. Pode ser num acidente de carro, pode ser numa bala perdida, pode ser numa queda, de várias maneiras. É o meu momento de desencarnar, eu cheguei nesse momento. Agora, eu, através do meu livre-arbítrio, eu posso antecipar essa morte. Aí eu já estou incorrendo em erro. Reencarnei para viver 50 anos. Com 30, eu, com desgosto da vida, por um motivo ou outro, acabo tirando a minha vida. Eu me suicidei. O meu livre-arbítrio eu usei. Só que eu incorri contra as leis de Deus. O meu sofrimento será muito maior quando eu chegar no mundo espiritual. Eu não cumpri com aquilo que eu tinha me comprometido a cumprir. Por fraqueza, uma série de situações, tá? Vou sofrer muito. Às vezes eu levo a minha vida até os 50 anos, só que eu tinha que fazer bem para ela, não fiz, deixei para lá. Eu tinha que fazer muitas coisas boas e não fiz, deixei para lá. Eu vou chegar no mundo espiritual, vivi 50 anos, mas não realizei metade daquilo que eu tinha me comprometido a realizar. Vou chegar lá como um derrotado, porque aí a minha consciência vai dizer, poxa, você reencarnou para fazer isso, 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 você não fez nada, fez tudo errado. Alguém já se arrependeu aqui de alguma atitude que fez? Não é ruim demais quando a gente se arrepende? É mesmo, no mundo espiritual é pior, porque a gente tem a visão exata. Poxa, eu pedi para fazer isso e por que eu não fiz? Aí é que está o sofrimento também, né? Então a gente vai pedir para reencarnar em situação mais difícil ainda. Agora eu posso ter realizado tudo. Eu reencarnei para fazer o bem, eu reencarnei para ajudar pessoas, eu reencarnei para fazer uma série de coisas boas. Eu consegui 90%, eu consegui. Então, em certa forma, eu sou um vitorioso. Eu consegui realizar 90% de situações que eu tinha dificuldade de realizar e eu fiz. Coisas voltadas para o bem. Então, realizei. E tem aqueles que são os completistas. Os completistas realmente são aquelas criaturas que reencarnam, com exemplo, para viver 50 anos, e só fazer coisas boas, se reconciliar com os inimigos, fazer tudo correto. Ele vem e consegue. Nesses 50 anos, ele faz tudo aquilo que ele se comprometeu no mundo espiritual. Ele completou a sua missão. Você entendeu? Então, há situações, há vários tipos de situações. Então, vai depender da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Não sei se foi claro para você. Tá? Obrigada. Nós vamos encerrar, então, essa parte das perguntas para obedecer a disciplina dos horários. Mas, ao fim da reunião, o Antônio Carlos continuará aqui à mesa. Se alguém quiser conversar com ele ou esclarecer alguma dúvida, é só vir aqui na mesa e falar com ele. Suas considerações finais, Antônio Carlos? A lei de causa e efeito é uma lei maravilhosa. Imaginemos nós, se não existisse a lei de causa e efeito, é aquela coisa, bateu, levou. Nós fizemos coisas erradas e Deus nos mandaria para um local muito feio, horrível, e nós ficaríamos eternamente lá. Qual seria o nosso futuro? Qual seria a nossa perspectiva de vida? Todos nós cometemos erros, porque nós trazemos tendências do passado. Por melhor que nós tentamos ser, em um momento ou outro nós vamos fazer algumas coisas que não são corretas. Isso todos nós, faz parte do nosso crescimento, porque nós evoluímos através do erro e o acerto. Nós vamos saber que estamos incorrendo em erros quando nós percebemos que aquilo que nós fizemos é errado.
Às vezes não precisamos passar por situações difíceis, mas vendo aqueles erros que nós cometemos, nós vamos consertando. Imaginemos se nós não tivéssemos recuperação. Qual seria a nossa perspectiva e qual seria a nossa vontade de nos melhorarmos? Mas nós trazemos isso dentro de nós. Não, eu preciso ser bom, eu preciso mudar, eu preciso vencer as minhas tendências, porque é algo que está arraigado em nós também, que é o quê? A consciência das leis divinas. E sabemos que essas leis não nos condenam, sabemos que essas leis nos dão oportunidade para repararmos os erros que nós cometemos. E sabemos que um dia nós seremos felizes. Como Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderão, e nós somos as ovelhas de Jesus. Um dia nós encontraremos a paz, e como os próprios Espíritos falam, do átomo ao arcanjo. Um dia seremos arcanjos. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Agora, nesse momento, é o momento em que todos nós podemos nos doar através das vibrações. Então, convido a todos que busquem lá dentro de seus corações seus melhores sentimentos, suas harmonias de paz, tranquilidade, e assim, elevados e com essas boas sensações, vamos vibrar. Vibrar por alguém que se encontra em um leito hospitalar, para a recuperação da saúde, que ele receba paz e harmonia. Vibremos. Podemos vibrar também por instituições de caridade, que acolhem pessoas em situações vulneráveis, um menor, uma criança, ou às vezes um idoso, necessitando de uma atenção mais especial e tendo que se afastar da família, nessas instituições de acolhimento. Vibremos para que todos possam ter paz, harmonia e agradecimento por essa oportunidade de ter esse acolhimento. Podemos vibrar pelos nossos lares, onde nos acolhemos e onde nos refugiamos para os nossos momentos de encontro com a paz, com a nossa harmonia interior. Que possa a nossa casa ser iluminada em cada cantinho, em cada cômodo, para que ao voltarmos para os nossos lares, levemos conosco essa paz e transbordemos esses cantos e esses conforto de nosso lar em maior harmonia e paz. Que essa paz e que essa luz se espalhe por nossa cidade, por nossas comunidades, pelo nosso país. Abracemos em boas vibrações nossos governantes, para que eles tenham boas intenções, boas atitudes, para que todos nós possamos viver em paz e em harmonia. Que assim seja.